Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos gerar o service para a nossa ordem de serviço. Então bora para o código. Nós vamos fazer isso nessa aula, pessoal, porque na próxima aula a gente vai gerar o componente para a leitura da nossa ordem de serviço. Então, para não ficar uma aula um pouco confusa, primeiro nós vamos criar o serviço dele, a nossa model, ordem de serviço, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar o HTML, o CSS, que vai fazer a listagem das nossas ordens de serviço. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar uma model para a nossa ordem de serviço. Com o botão direito aqui sobre models, né? New File. Eu vou chamar de os.ts, ordem de serviço.typescript. Então, aqui nós vamos colocar export, interface, os com O maiúsculo e S maiúsculo também. E nós vamos começar a adicionar os seus atributos. Ele tem um ID, o ID eu vou colocar que ele é opcional, porque é gerado pelo banco de dados, então quando a gente instancia uma ordem de serviço aqui, a gente ainda não tem o ID dela, né? E eu vou colocar que ela é do tipo N. Por quê? Porque daí a gente pode trabalhar tanto com integer quanto com string. Lá no nosso back-end, ele é do tipo integer, né? A gente consegue tipar aqui os nossos atributos no TypeScript, mas a gente tem essa flexibilidade do TypeScript também, que ele pode ser um atributo, ele pode ser string ou integer, né? Então, beleza. Vamos lá. A gente vai ter a data de abertura. Eu vou colocar aqui data abertura. Eu vou colocar que ela é opcional também, porque é o banco que gera pra gente, né? É nosso back-end que gera essa data de abertura. Então, eu vou colocar que ela é do tipo N também. A gente pode trabalhar tanto com date aqui no TypeScript, quanto com um string. Então, quando a gente quer apenas mostrar lá para o usuário, a gente pode receber uma string ou converter ela para uma string, que fica mais simples de trabalhar com ela. Nós temos a data de fechamento, então vamos colocar aqui que ele é opcional também, é um N, beleza. Nós temos a prioridade, então a prioridade a gente recebe um integer lá no banco de dados, né? Mas quando eu quiser mostrar para o usuário aqui, eu não vou mostrar o integer, eu não vou mostrar o código da prioridade, eu quero mostrar a descrição dela. Prioridade baixa, média, alta. Então eu vou colocar aqui que ela é mandatória, porém ela pode ser do tipo N, uma string ou um integer. Aí nós temos as observações, que vai ser string. Nós temos o status, mesmo caso, né? N, porque ele tem o código e a descrição. Nós temos o técnico, então o técnico eu vou colocar N também, porque eu vou receber o ID do técnico, mas eu posso fazer uma busca no banco de dados e converter para o nome do técnico. Fica mais simples para a gente trabalhar também e mais performático o nosso código. E eu vou criar aqui o cliente, né? O cliente também é o mesmo caso que o técnico. Beleza, então agora a gente tem a nossa model aqui, ordem de serviço, né? Então agora a gente pode gerar o nosso service lá. Então eu vou subir o terminal aqui, é o nggs, ele vai ficar dentro de services e eu vou chamar de OS apenas. Então vamos aguardar ele gerar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso técnico service e é a mesma implementação. A gente tem a mesma URL base aqui, a gente só vai fazer algumas alterações, né? Então aqui eu vou pegar desde o base URL aqui até a última linha de código aqui. Vou abrir aqui então o nosso OS Service e vou sobrescrever aqui desde o construtor até a última chave. Beleza. Então aqui a gente só vai fazer aquelas alterações. O environment a gente precisa trazer o import dele, né? Ótimo. O HTTP client nós precisamos do import dele também. O match snack bar, o import também. Aí a gente precisa trazer o import do observable. E aqui em técnico nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique sobre ele, vou dar um Ctrl F. E eu vou fazer assim, ó, eu vou alterar tudo que for técnico com o T maiúsculo, porque está fazendo referência a model, né? Eu quero que traga OS, que é a nossa ordem de serviço. São 10 casos aqui, tá bem? Deixando aqui, ó, o nosso case ativo, né? Para ele fazer aquela identificação do que é letras maiúsculas de letras minúsculas. Beleza, o case sensitive, né? Então eu vou clicar em Replace All. Aí a gente precisa fazer o import dele aqui, ó. Vamos trazer o import então da nossa ordem de serviço, beleza? E aqui, ó, tudo que for técnicos, eu vou dar um Ctrl F nele também e eu quero mudar para OS com a letra minúscula agora. São 5 casos aqui, beleza? Vamos salvar aqui. E aqui, a gente, tudo que for técnico,
a gente vai alterar então para OS também. Então beleza, vamos colocar aqui, ótimo, dá um Ctrl S. E agora, aparentemente, não tem mais nada a respeito do técnico aqui. Você pode dar um Ctrl F e fazer uma busca. Ó, técnico, técnicos, técnico com T maiúsculo, não. Técnico com acento aqui no E, também não. Então não tem nada relacionado a técnico aqui. Agora é tudo a nossa ordem de serviço, né? Beleza, então o serviço para a nossa ordem de serviço está criado. A gente tem todos os métodos aqui. O método findAll, que lista as ordens de serviço lá do nosso banco, né? Ela traz um array aqui e retorna esse array lá, beleza. Nós temos o findById, que busca pelo ID uma ordem de serviço. Então, tá certo aqui, o nosso endpoint /os / o ID da nossa ordem de serviço, beleza. Temos aqui o nosso create, para criar uma ordem de serviço. Maravilha, a gente recebe uma ordem de serviço como parâmetro e faz a requisição lá para o back-end. Aí temos aqui o update, o delete e aquele método message que a gente criou para a gente passar uma mensagem para o usuário. Então aqui, basicamente, o nosso serviço ele está implementado, né, de forma bem simples, bem rápida. E agora na próxima aula a gente vai criar o componente que vai fazer a listagem das nossas ordens de serviço. Então a gente vai precisar desse método aqui. Então ele já está criado para a gente, né? E o nosso serviço já está criado e a nossa model ordem de serviço também já está criada. Então vai facilitar para a próxima aula, tá bem? Essa aula era só para a gente implementar isso aqui. Espero vocês para a próxima aula, então. Um forte abraço, até mais!